Antes de você dar mais um passo, antes de tentar resolver tudo com as próprias forças, antes de decidir com o coração apertado e a mente cansada, coloque a sua vida diante de Deus e diga com sinceridade: Senhor, guia-me hoje. Talvez você tenha acordado sem saber exatamente qual caminho seguir. Talvez esteja carregando perguntas que ninguém percebe. Talvez exista dentro de você uma mistura de medo, urgência, cansaço e esperança. Como se a sua alma dissesse: eu preciso de direção, eu preciso de proteção. Eu preciso ouvir a voz de Deus acima de todas as vozes. E é neste lugar íntimo, silencioso e verdadeiro que esta oração começa. Não começa na força humana, não começa em uma promessa fácil, não começa em uma resposta mágica. Começa no Deus vivo, no Pai de misericórdia, na autoridade de Jesus Cristo, no consolo do Espírito Santo e na fé de que o Senhor continua conduzindo os seus filhos, mesmo quando o caminho parece fechado. São Miguel Arcanjo, servo do Deus Altíssimo, nas batalhas espirituais. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da luz e da direção do Senhor. E São Rafael Arcanjo, sinal devocional do cuidado curador de Deus. Sejam lembrados aqui não como fontes de poder, mas como servos do Rei, instrumentos do Altíssimo, enviados conforme a vontade divina, enquanto Cristo permanece no centro da nossa esperança. Antes de entrarmos nesta oração, eu quero te acolher com calma, porque talvez hoje você tenha chegado até aqui com o coração cansado de tentar decidir sozinho. Talvez exista uma pergunta dentro de você que ninguém conhece, uma escolha difícil, uma porta que parece confusa, uma inquietação que acompanha seus passos desde a hora em que você acordou. E quando a alma não sabe para onde ir, tudo pesa mais. A casa pesa, a família pesa, o futuro pesa, o silêncio pesa, até as pequenas decisões parecem grandes demais. Mas agora, por alguns minutos, coloque tudo isso diante do Senhor. Não venha tentando parecer forte. Venha como filho, como filha, dizendo: Pai, guia-me hoje. Que Deus acalme sua mente, firme seus passos e te ensine a não andar pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade. Que São Miguel, servo do Senhor nas batalhas, seja lembrado como sinal da proteção de Deus. Que São Gabriel, mensageiro da luz divina, recorde ao seu coração que o Senhor ainda orienta pela palavra. E que São Rafael, sinal do cuidado curador de Deus, traga consolo àquilo que está ferido dentro de você. E antes de seguirmos, eu te faço um convite simples, no mesmo espírito desta oração. Se você deseja continuar recebendo mensagens de fé, proteção e direção como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque todos os dias há uma oração nova para colocar sua vida, sua casa e sua família diante de Deus. Deixe nos comentários: Senhor, guia-me hoje. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que está precisando de luz para tomar uma decisão, paz para esperar ou força para recomeçar. E se esta oração tocar o seu coração e você quiser ajudar esta obra a continuar, o Pix está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Qualquer valor, do menor ao maior, já ajuda a manter esta obra de pé e fazer esta palavra chegar a mais um coração aflito. Agora respire fundo e venha comigo à presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa na alma. É o cansaço de quem precisa escolher, mas tem medo de errar. De quem precisa seguir, mas não sabe para onde. De quem ora pedindo uma resposta e, mesmo assim, ainda se sente em uma estrada cheia de neblina. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez hoje você precise tomar uma decisão na família, no trabalho, no relacionamento, na vida espiritual, na saúde, nas finanças ou dentro do próprio coração. Talvez você esteja perguntando a Deus se deve permanecer ou partir, falar ou se calar, insistir ou descansar, lutar ou esperar. E quando a alma chega nesse ponto, não basta apenas coragem humana. A coragem humana pode falhar. A lógica humana pode se confundir. A opinião das pessoas pode até parecer boa, mas nem sempre nasce da vontade de Deus. Por isso, esta oração se levanta como um pedido simples e profundo. Senhor, não me deixes andar guiado apenas pelo medo, pela pressa, pela ferida, pela ansiedade ou pela lembrança do que deu errado. Guia-me hoje pela Tua palavra, pela Tua paz, pela Tua sabedoria e pela Tua presença. Que São Miguel, servo do Senhor nas batalhas, represente diante da nossa fé essa firmeza contra toda confusão que tenta dominar a mente. Que São Gabriel recorde ao seu coração que Deus ainda ilumina caminhos pela verdade da palavra. E que São Rafael traga à sua memória o cuidado de Deus por quem precisa caminhar, mesmo ainda se sentindo machucado. Quando alguém pede direção a Deus, está reconhecendo uma verdade que o orgulho não aceita facilmente. Eu não sei tudo.
Eu não controlo tudo, eu não enxergo tudo. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria espiritual. A Bíblia diz em Provérbios que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Veja bem, a palavra não diz que a pessoa de fé nunca terá dúvidas, nunca enfrentará curvas, nunca passará por períodos de espera. Ela diz para reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Reconhecer o Senhor é parar antes de agir, é submeter a pressa ao altar, é perguntar: Deus, isso me aproxima de Ti ou me afasta? Isso nasce da fé ou do desespero? Isso honra a Cristo ou alimenta a minha carne? Isso traz paz verdadeira ou apenas alívio momentâneo? Hoje, com São Miguel lembrando a firmeza da obediência, com São Gabriel apontando para a clareza que vem da palavra, e com São Rafael recordando que Deus também cura a ansiedade de quem tem medo de decidir, nós colocamos diante do Senhor toda a escolha que tem roubado sua paz. Não como quem exige uma resposta imediata, mas como quem se rende. Porque ser guiado por Deus não significa sempre receber um mapa completo. Muitas vezes significa receber luz suficiente para o próximo passo. Talvez você desejasse que Deus mostrasse tudo de uma vez. O começo, o meio, o fim, as consequências, as portas abertas, as portas fechadas, as pessoas que permanecerão, as pessoas que sairão, os riscos, as respostas, os sinais, o resultado final. Mas Deus, em sua misericórdia, muitas vezes guia por etapas. Ele não entrega tudo de uma vez porque o nosso coração talvez não suportasse carregar o peso de todas as respostas ao mesmo tempo. O Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés, meu irmão, minha irmã, não é holofote para o futuro inteiro. A lâmpada ilumina o passo de agora, a direção imediata, o chão onde você pisa, o perigo que está perto, a pedra que poderia te fazer tropeçar. E é por isso que a oração "Guia-me hoje" é tão poderosa em sua simplicidade. Ela não diz: Senhor, explica toda a minha vida. Agora, ela diz: Senhor, guia-me hoje, guarda-me hoje, livra-me hoje de escolhas precipitadas. Sustenta-me hoje no que eu não consigo resolver. Que São Miguel, servo do Senhor, seja lembrado como sinal de resistência contra tudo que tenta te empurrar para decisões movidas pelo medo. Que São Gabriel recorde ao seu coração que Deus fala de forma fiel pela Escritura, pela oração e pela paz que confirma o caminho certo. E que São Rafael traga à sua memória o cuidado de Deus por quem precisa caminhar, mesmo ainda se sentindo machucado. Há dias em que a maior batalha não é contra uma pessoa, nem contra uma circunstância externa, mas contra o tumulto dentro da mente. Pensamentos se levantam como ondas. E se eu errar? E se eu perder? E se Deus não me responder? E se eu já tiver passado do tempo? E se essa porta fechada for castigo? E se essa demora significar abandono? Respire um pouco agora. Não passe por esta parte com pressa. O Senhor sabe onde dói. Ele conhece os pensamentos que você não consegue organizar. Ele vê quando você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. A direção de Deus não chega para humilhar quem está confuso. Chega para levantar quem está disposto a ouvir. E quando a Bíblia fala de Miguel em Daniel 10, ela nos lembra que existem batalhas que não enxergamos, conflitos espirituais que não compreendemos totalmente. E ainda assim, a oração sincera não é ignorada no céu. Daniel orou, perseverou, esperou. E a demora não significou desprezo. Da mesma forma, você talvez esteja esperando uma direção há dias, meses ou anos, mas a demora não prova que Deus te esqueceu. Com São Miguel lembrando que há combate espiritual e que Deus sustenta os seus no meio da luta, com São Gabriel lembrando que o Senhor sabe enviar clareza no tempo certo, e com São Rafael apontando para o consolo que cura o desespero da espera, hoje nós declaramos com fé responsável: a sua oração está diante de Deus e você pode continuar buscando direção sem transformar a demora em sentença. A autoridade sobre a sua vida não pertence ao medo, não pertence à ansiedade, não pertence à confusão, não pertence ao inimigo, não pertence às palavras negativas que lançaram sobre você, não pertence ao passado que tenta te definir. Toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo triunfou sobre principados e potestades e que nele a nossa esperança não se apoia em superstição, amuleto, força mental ou controle humano. Nós não oramos porque dominamos o mundo espiritual. Oramos porque pertencemos ao Deus que domina todas as coisas. Nós não mencionamos os arcanjos como se eles obedecessem à nossa vontade. Nós os lembramos como servos do Senhor.
Porque Hebreus 1:14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso coloca tudo no lugar certo. Deus ordena, Cristo reina, o Espírito Santo conduz. Os anjos servem. São Miguel não age separado da vontade divina. São Gabriel não traz mensagem fora da verdade de Deus. São Rafael não cura como fonte independente, mas aponta para o cuidado compassivo do Senhor. E você, filho e filha do Deus Altíssimo, não precisa andar como alguém abandonado ao acaso. Você pode colocar seus caminhos diante do Senhor e pedir: Pai, em nome de Jesus, guia-me hoje por uma estrada que honre o teu nome. O Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. Não é uma frase bonita para repetir sem entendimento, é um convite para permanecer em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar é mais do que visitar. Habitar é morar, permanecer, voltar todos os dias, fazer de Deus o lugar secreto da alma. Muitas pessoas querem proteção, mas não querem permanência. Querem livramento, mas não querem entrega. Querem direção, mas não querem renunciar o caminho que já escolheram por orgulho. Hoje, o Senhor te chama para algo mais profundo. Não apenas pedir que Ele abençoe o seu caminho, mas permitir que Ele corrija o caminho. Feche portas perigosas, revele motivações erradas, cure feridas que estão influenciando suas escolhas e fortaleça sua fé para obedecer, mesmo quando obedecer custa. O Salmo 91 também fala que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas veja a beleza e a responsabilidade disso. Os caminhos precisam estar diante do Senhor. Por isso, ao lembrar São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nós não estamos criando uma fantasia espiritual. Estamos contemplando com reverência que Deus tem seus servos, seus instrumentos, sua maneira santa de guardar, conduzir e restaurar. E hoje o pedido é: Senhor, coloca meus caminhos debaixo da tua sombra, porque só na tua sombra a minha alma deixa de ser guiada pelo pânico. Talvez a sua pergunta seja muito prática. Devo aceitar essa proposta? Devo responder essa mensagem? Devo confiar nessa pessoa? Devo mudar de rota? Devo insistir nesse projeto? Devo pedir perdão? Devo me afastar? Deus se importa com o concreto da sua vida. A fé não mora apenas no domingo, no templo, na música ou na emoção da oração. A fé entra na agenda, nas conversas, nos contratos, nas decisões familiares, nas palavras que você escolhe, nos limites que você precisa estabelecer, no silêncio que às vezes precisa guardar. São Gabriel, quando aparece em Lucas 1, está ligado a anúncios que mudam histórias, mas sempre dentro da vontade soberana de Deus. O anúncio a Maria não foi uma mensagem qualquer, foi uma direção que exigiu entrega, humildade, coragem e confiança. E a resposta de Maria, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, nos ensina o coração de quem aceita ser guiado. Hoje, talvez Deus não esteja te chamando para entender tudo, mas para dizer: cumpra-se em mim a tua vontade. Que São Gabriel, servo do Senhor, recorde ao seu coração que a direção divina nunca contradiz a palavra de Deus. Que São Miguel te fortaleça para resistir à pressão de escolher só para agradar pessoas. E que São Rafael te ajude a entregar a Deus as feridas que fazem você confundir carência com direção, pressa com resposta e medo com prudência. Existe uma diferença profunda entre ser guiado por Deus e ser guiado por sinais que a gente força a aparecer. A alma ansiosa procura confirmações em tudo. Um comentário vira sinal, um atraso vira castigo, uma coincidência vira ordem, um sonho vira sentença, uma emoção passageira vira direção. Mas Deus não nos chama para viver presos à superstição. Ele nos chama para viver pela fé, pela palavra, pela oração, pelo discernimento, pela paz de Cristo e pela sabedoria que vem do alto. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é maravilhoso. O Senhor não ridiculariza o filho que pede sabedoria. Ele não despreza a filha que diz: Pai, eu não sei o que fazer. Ele não se afasta de quem admite confusão. A oração sincera abre espaço para o Espírito Santo trabalhar no coração. E, quando pedimos sabedoria, Deus pode responder de forma simples, colocando paz onde antes havia tormento, fechando portas que nos destruiriam, trazendo conselho maduro, revelando uma incoerência, lembrando um versículo, dando força para esperar, ou mostrando que o próximo passo é mais humilde do que imaginávamos. São Miguel, São Gabriel e São Rafael permanecem nesta mensagem como lembrança reverente de que Deus não guia apenas pela força que protege, mas também pela luz que esclarece e pelo
cuidado que restaura. O inimigo gosta de confundir direção com acusação. Deus corrige, mas não esmaga. Deus confronta, mas não destrói a esperança. Deus revela pecado, mas também chama ao arrependimento e à vida. A acusação, por outro lado, grita que você não tem mais saída, que Deus se cansou de você, que seus erros são maiores do que a misericórdia, que suas decisões passadas te tornaram indigno de direção. Isso é mentira. Em Cristo há perdão, recomeço, restauração e caminho novo. Mas também há chamado à verdade. Não adianta pedir, Senhor, guia-me hoje, e continuar alimentando aquilo que Deus já pediu para soltar. Não adianta pedir direção enquanto abraça uma desobediência conhecida. Não adianta querer paz mantendo portas abertas para aquilo que destrói a alma. Por isso, a direção de Deus às vezes começa como proteção. São Miguel, na linguagem devocional da fé, lembra a batalha contra aquilo que tenta te prender. São Gabriel lembra a verdade que precisa ser ouvida. São Rafael lembra a cura que vem quando a ferida deixa de governar as escolhas. Hoje, peça ao Senhor não apenas um caminho mais fácil, mas um coração mais obediente, porque muitas vezes a direção já está clara, mas falta coragem para obedecer. Efésios 6 nos chama a vestir toda a armadura de Deus. Isso não é teatro espiritual, não é exagero emocional, não é linguagem para alimentar medo. É uma consciência bíblica de que a vida cristã envolve resistência. A nossa luta não é contra carne e sangue, diz a palavra, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que nem toda pressão que você sente é apenas emocional, embora as emoções sejam reais. Nem toda confusão é apenas circunstancial, embora as circunstâncias pesem. Nem toda tentação é apenas fraqueza pessoal, embora a responsabilidade exista. Há uma batalha que exige vigilância, oração, verdade, justiça, fé, salvação e palavra de Deus. São Miguel, como servo do Senhor nas batalhas, nos lembra dessa firmeza espiritual. Mas note, a armadura é de Deus, não de Miguel. A vitória é em Cristo, não em qualquer criatura. São Gabriel, associado à mensagem e à direção, nos recorda que a espada do Espírito é a palavra, não a imaginação humana. São Rafael, associado ao cuidado restaurador de Deus, nos lembra que um soldado ferido também precisa ser tratado, consolado e levantado. Hoje, antes de tomar decisões importantes, vista a verdade, vista a fé, vista a oração. Não entre no dia desarmado por dentro, entregue a ansiedade, falando tudo o que pensa, reagindo a tudo o que sente, abrindo a alma para qualquer voz. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa imagem é forte, mas precisa ser recebida com reverência. Temer ao Senhor não é viver em pavor de Deus. É reconhecê-lo como santo, soberano, digno, acima de todas as coisas. É organizar a vida a partir dele. É dizer, eu não quero apenas livramento, eu quero viver diante do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Não é uma frase para transformar a fé em amuleto, mas um chamado a descansar na guarda de Deus. O acampamento fala de presença, vigilância, cuidado ao redor, proteção que não depende da nossa visão. Você não precisa enxergar o invisível para confiar no Deus que vê tudo. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que a palavra continua verdadeira. Hoje, quando mencionar São Miguel, lembre-se, Deus pode defender você de perigos que você nem saberia nomear. Quando mencionar São Gabriel, lembre-se, Deus pode iluminar decisões que pareciam impossíveis. Quando mencionar São Rafael, lembre-se, Deus pode tratar áreas do coração que estavam interferindo na sua caminhada. Mas em tudo isso, adore somente ao Senhor. Coloque sua confiança em Cristo. Receba com fé o cuidado do Pai. Talvez o que mais esteja te afligindo hoje não seja uma grande decisão, mas o medo de dar o próximo passo. Tem gente que já sabe o que precisa fazer, mas está paralisada. Tem gente que sabe que precisa recomeçar, mas tem vergonha. Tem gente que sabe que precisa se afastar de algo que faz mal, mas teme a solidão. Tem gente que sabe que precisa procurar ajuda, conversar, confessar, reorganizar a vida, mudar hábitos, pedir perdão, voltar a orar, voltar à palavra, mas sente que não tem força. Meu irmão, minha irmã, Deus não despreza pequenos passos de obediência. O Senhor pode guiar você hoje em uma atitude simples, quase silenciosa, mas profundamente espiritual. Talvez hoje a direção seja não responder no impulso. Talvez seja não tomar uma decisão enquanto a raiva está quente. Talvez seja procurar uma pessoa sábia. Talvez seja desligar aquilo que alimenta sua ansiedade. Talvez seja dobrar os joelhos antes de abrir uma porta. Talvez seja descansar, em vez de se culpar por não resolver tudo.
São Miguel, São Gabriel e São Rafael permanecem como sinais devocionais desse cuidado completo, defesa contra o mal, direção pela verdade e restauração da alma ferida. E o Deus que guia grandes destinos também guia pequenos passos. O Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa pergunta combina com quem está pedindo direção. De onde virá o socorro? Virá da aprovação das pessoas, virá do controle absoluto, virá da pressa, virá da ansiedade, virá de tentar prever cada detalhe? Não, o socorro vem do Senhor. E o mesmo Salmo diz que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, de modo que a tua alma seja abandonada, pois não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você se cansa, Deus não se cansa. Enquanto sua mente se perde em cenários, Deus permanece soberano. Enquanto você dorme preocupado, o Senhor continua sendo guarda. Isso não significa que nada difícil acontecerá. Significa que você não atravessa o difícil sem Deus. São Miguel nos lembra a guarda firme do Senhor. São Gabriel aponta para a luz que vem do alto. São Rafael consola o coração cansado que precisa dormir sem ser dominado pela ansiedade. Hoje, entregue seus pés ao guarda de Israel. Diga: Senhor, guarda meus pés de caminhos tortos, guarda meus olhos de ilusões, guarda meus ouvidos de conselhos destrutivos, guarda minha boca de palavras precipitadas e guarda meu coração de se afastar de ti. Há momentos em que Deus guia fechando portas, e isso dói. A gente costuma agradecer pela porta aberta, mas raramente entende a porta fechada. A porta fechada pode parecer rejeição, atraso, humilhação, perda, mas às vezes é livramento. Às vezes é misericórdia. Às vezes é Deus impedindo que você entre em um lugar que brilhava por fora, mas estava contaminado por dentro. Às vezes é Deus protegendo a sua fé de uma conquista que a destruiria. Às vezes é o Senhor dizendo: ainda não, porque eu estou trabalhando algo em você. Quando São Miguel é lembrado nesta oração, pense também na proteção de Deus contra caminhos que pareciam bons, mas carregavam perigo. Quando São Gabriel é lembrado, pense na clareza para não chamar de fracasso aquilo que talvez seja direção. Quando São Rafael é lembrado, pense no bálsamo de Deus sobre o coração ferido por portas que não se abriram. A fé madura aprende a orar assim: Senhor, abre o que vem de ti, fecha o que me afasta de ti, e cura em mim a revolta quando a tua resposta não combina com a minha expectativa. Guia-me hoje, inclusive quando a tua direção contrariar o meu desejo. Também existem portas que Deus abre, mas a pessoa tem medo de atravessar. Nem todo medo significa que o caminho está errado. Às vezes o medo aparece porque a promessa exige responsabilidade, porque o novo exige maturidade, porque a direção de Deus nos tira da zona de conforto. Maria ouviu de Gabriel uma palavra que mudaria sua vida, mas aquela direção exigia coragem. Daniel perseverou em oração e recebeu entendimento, mas continuou inserido em um cenário de batalha. Pedro foi libertado da prisão em Atos 12 por intervenção angelical, mas depois precisou caminhar para fora, obedecer, levantar-se, seguir. Deus guia, mas também chama à resposta. Hoje talvez o Senhor esteja abrindo diante de você uma conversa, um recomeço, uma mudança, uma reconciliação, um projeto, uma decisão que exige fé. Não confunda o tremor natural de quem está diante do novo com a ausência de Deus. Peça discernimento, peça paz, peça confirmação pela palavra, peça conselho sábio, que São Miguel te ajude a lembrar da firmeza que vem do Senhor, que São Gabriel te lembre da direção que não contradiz a verdade e que São Rafael te recorde que Deus cura o medo que nasce de antigas quedas. O mesmo Deus que chama também sustenta. A direção de Deus não violenta a consciência iluminada pela palavra. Há escolhas que podem parecer vantajosas, mas deixam uma inquietação santa dentro de você. Há caminhos que prometem lucro, mas exigem mentira. Há relacionamentos que prometem companhia, mas roubam sua comunhão com Deus. Há oportunidades que parecem crescimento, mas alimentam orgulho, vaidade, vingança ou distanciamento espiritual. Meu irmão, minha irmã, nem tudo que brilha é bênção, nem tudo que chega rápido vem de Deus, nem toda facilidade é aprovação. Nem toda dificuldade é sinal de que você deve desistir. Por isso, a oração "Guia-me hoje" precisa vir acompanhada de rendição. Senhor, eu quero querer o que tu queres. São Miguel, como servo do Senhor, lembra que algumas escolhas exigem combate contra a própria carne. São Gabriel, como mensageiro da direção divina, lembra que a luz de Deus não se mistura com engano. São
Rafael, como sinal do cuidado curador, lembra que muitas escolhas erradas nascem de carências não tratadas. Hoje, antes de buscar uma resposta fora, permita que Deus examine dentro. Pergunte: o que em mim está tentando decidir? A fé ou o medo? A obediência ou o orgulho? A paz de Cristo ou a ferida aberta? João 14:27 traz uma palavra de Jesus que precisa descer devagar ao coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é apenas ausência de problemas, é uma estabilidade santa no meio do processo. O mundo oferece paz quando tudo está sob controle. Jesus oferece paz quando ele está no barco. O mundo oferece paz quando as respostas aparecem. Jesus oferece paz enquanto você ainda caminha pela fé. O mundo oferece paz como anestesia. Cristo oferece paz como presença. Hoje, talvez você esteja pedindo direção porque perdeu a paz. Mas observe, existe a ansiedade da carne e existe a inquietação do espírito. A ansiedade da carne te apressa, te desespera, te faz agir sem orar. A inquietação do espírito te chama para perto de Deus, te incomoda com o pecado, te desperta para a obediência. Peça discernimento, que São Miguel, São Gabriel e São Rafael sejam contemplados nesta mensagem como servos do Deus que protege, orienta e consola. Mas receba de Cristo a paz que governa o coração. Não tome decisões importantes apenas para calar uma angústia momentânea. Leve tudo ao Senhor até que a paz de Cristo, e não a pressão do medo, comece a guardar a sua alma. Filipenses 4 ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Perceba que a paz guarda coração e mente, não apenas sentimento, não apenas pensamento, os dois. Porque uma pessoa sem direção sofre nos dois lugares, sente demais e pensa demais. O coração dispara, a mente cria cenários, o coração teme perder, a mente tenta controlar, o coração se apega, a mente justifica, mas a oração coloca as duas áreas diante de Deus. Hoje, faça isso por dentro enquanto lê ou ouve estas palavras. Apresente seus pedidos, nomeie suas preocupações, entregue suas decisões, agradeça pelo cuidado que você já recebeu, mesmo antes de entender a resposta. E peça: Senhor, guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que São Miguel seja lembrado como sinal de defesa contra pensamentos opressores, São Gabriel como sinal de luz para discernir a verdade, e São Rafael como sinal do bálsamo de Deus sobre memórias e feridas que ainda influenciam suas escolhas. A paz que excede entendimento não precisa explicar tudo para começar a sustentar você. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida diante de Ti neste dia e peço com humildade: guia-me hoje. Não permitas que eu seja conduzido pela pressa, pelo medo, pela ansiedade, pela dor antiga, pela opinião de pessoas que não conhecem o Teu propósito, nem pela voz do inimigo tentando confundir a minha mente. Senhor, eu reconheço que toda a autoridade pertence a Jesus, que todo o poder pertence a Ti, e que o Espírito Santo é quem consola, fortalece, convence e ilumina. Eu não quero andar por impulso, não quero escolher pelo desespero, não quero abrir portas que o Senhor não abriu, nem insistir em caminhos que o Senhor já está me mostrando que devo deixar. Dá-me sabedoria, Pai. Dá-me discernimento, dá-me um coração obediente. Se for da Tua vontade, envia os Teus anjos em favor desta vida, desta casa, desta família, destes caminhos e destas decisões, porque a Tua palavra ensina que os anjos são servos enviados segundo a Tua ordem. Que São Miguel Arcanjo, servo do Senhor nas batalhas espirituais, seja lembrado diante da minha fé como sinal da Tua defesa contra toda opressão, todo engano, toda armadilha, todo medo paralisante, toda palavra de destruição e toda influência que tenta me afastar da Tua presença. Que, em nome de Jesus, toda confusão que tenta dominar minha mente perca força diante da verdade da Tua palavra. Senhor, fortalece-me por dentro. Levanta em mim uma fé firme, não agressiva, não arrogante, mas firme em Cristo. Dá-me coragem para resistir ao mal, para resistir à tentação, para resistir à mentira, para resistir à vontade de resolver tudo do meu jeito. Se existe alguma porta que eu tenho aberto ao pecado, mostra-me com misericórdia e conduz-me ao arrependimento. Se existe alguma relação, hábito, decisão, conversa, ambiente ou pensamento que está enfraquecendo minha vida espiritual, dá-me força para cortar o que precisa ser cortado, corrigir o que precisa ser corrigido e consagrar a Ti o que precisa ser consagrado.
Que São Miguel, como servo do teu exército, me recorde que eu não preciso negociar com aquilo que quer destruir minha fé. Mas que eu nunca me esqueça, Senhor, que a vitória vem de Cristo, que a armadura é tua, que a força é tua, que o livramento pertence a ti. Guarda minha casa, guarda minha entrada e minha saída, guarda minha família, meus filhos, meus netos, meus pais, meu cônjuge, meus irmãos, as pessoas que amo e até aqueles por quem eu não sei mais como interceder. Coloca sobre nós a proteção que nasce da tua presença e ensina-nos a habitar no esconderijo do Altíssimo. Pai amado, peço também direção. Que São Gabriel Arcanjo, servo mensageiro do Senhor, seja lembrado nesta oração como sinal da luz que vem de ti, da clareza que nasce da tua palavra, da resposta que não contradiz as Escrituras, da orientação que conduz à obediência e não à confusão. Senhor, se eu estiver prestes a decidir por orgulho, quebra o orgulho. Se eu estiver prestes a decidir por carência, cura a carência. Se eu estiver prestes a decidir por raiva, acalma a raiva. Se eu estiver prestes a decidir por medo, fortalece a minha fé. Fala comigo pela tua palavra. Confirma o caminho por meios santos, prudentes e coerentes com a tua vontade. Dá-me conselhos sábios, livra-me de conselhos contaminados, livra-me de manipulações espirituais, livra-me de transformar coincidências em ordens, livra-me de procurar sinais enquanto ignoro a Escritura. Guia-me com paz, guia-me com verdade, guia-me com humildade, que eu não confunda alívio momentâneo com direção divina, que eu não confunda a porta aberta com aprovação automática, que eu não confunda a porta fechada com abandono. Ensina-me a discernir o teu tempo, a tua vontade e o próximo passo. Senhor Jesus, toma a autoridade sobre toda a área da minha vida que está em desordem. Onde há ansiedade, sopra paz. Onde há confusão, traz luz. Onde há opressão, traz libertação interior. Onde há medo, fortalece a fé. Onde há culpa verdadeira, conduz ao arrependimento e ao perdão. Onde há acusação mentirosa, cala a voz do inimigo pela verdade do Evangelho. Onde há cansaço, renova as forças. Onde há peso espiritual, ensina-me a descansar em ti. Eu entrego minhas decisões de hoje, minhas conversas de hoje, meus pensamentos de hoje, meus passos de hoje, meu trabalho de hoje, minha família de hoje, meus caminhos de hoje. Eu não peço controle absoluto, peço direção. Não peço uma vida sem lutas, peço tua presença no meio delas. Não peço respostas para satisfazer minha pressa, peço sabedoria para obedecer no tempo certo. Que São Miguel, São Gabriel e São Rafael permaneçam nesta oração como lembrança reverente de que o Senhor guarda, orienta e restaura os seus, mas que o meu coração adore somente a ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego tudo no teu altar. Amém. Antes de continuarmos, eu quero parar um instante com você. Porque a oração que acabamos de fazer não foi apenas sobre pedir proteção. Foi sobre entregar caminhos, decisões, pensamentos, casa, família e futuro nas mãos de Deus. Talvez, enquanto você orava, alguma área da sua vida tenha vindo com força ao coração. Uma escolha que você precisa fazer, uma pessoa que você teme perder, uma porta que não sabe se deve atravessar, uma ansiedade que vem tirando sua paz. Então permaneça aqui, não saia agora. Deus ainda pode trabalhar em você com calma, pela palavra, pelo consolo e pela direção do Espírito Santo. Escreva nos comentários o seu amém, ou coloque o nome de alguém que você quer apresentar ao Senhor nesta oração. Alguém que também precisa ser guiado, protegido e restaurado. E eu preciso abrir meu coração com você. Existe alguém por trás desta obra, preparando, publicando e mantendo uma oração nova todos os dias, para que pessoas cansadas, famílias em luta, idosos sozinhos, mães preocupadas, pais aflitos e corações feridos encontrem uma palavra de fé quando mais precisam. E isso só se mantém de pé porque pessoas tocadas por Deus decidem caminhar junto. Se esta oração tem fortalecido sua vida, hoje você pode ajudar para que ela alcance outra pessoa. O Pix está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E qualquer valor, do menor ao maior, já ajuda a manter esta luz acesa. Não é obrigação, não é troca, não compra bênção e não garante milagre. É um gesto livre de amor e gratidão. Agora vamos continuar, porque Deus ainda quer conduzir seu coração a uma paz mais profunda. Agora respire. Não volte correndo para a ansiedade. Há orações que precisam continuar trabalhando dentro de nós depois que as palavras terminam. A primeira coisa que Deus muitas vezes guia em nós é o ritmo. Uma alma acelerada atropela sinais de prudência, não escuta a consciência, não percebe limites, não discerne a diferença entre oportunidade e armadilha. Por isso, depois de orar, permaneça um pouco em silêncio por dentro.
Talvez nada externo mude no mesmo instante, e tudo bem. A fé não depende de espetáculo. A direção de Deus pode começar como uma convicção pequena, como um incômodo santo, como uma paz discreta, como uma força para esperar, como uma coragem para dizer não, como uma humildade para pedir perdão, como uma lucidez para enxergar o que antes você não queria admitir. São Miguel continua sendo lembrado como servo do Senhor nessa batalha contra a pressa. São Gabriel como servo da direção que vem da verdade. São Rafael como sinal do cuidado de Deus que cura a ansiedade escondida atrás da urgência. Não despreze o que Deus faz em silêncio. Muitas vezes, antes de mudar o caminho, Ele muda a forma como você caminha. Entregar a casa a Deus também faz parte de pedir direção, porque ninguém decide sozinho de verdade. A atmosfera da casa pesa, as conversas da família pesam, as preocupações com filhos e netos pesam, as contas pesam, os conflitos antigos pesam, os silêncios pesam. Às vezes você está tentando escolher um caminho, mas carrega dentro de si o medo de afetar quem ama. Então diga ao Senhor: guia minha casa hoje, guia as conversas, guia as palavras, guia os pensamentos, guia quem entra e quem sai, guia os passos dos meus filhos, guia meus familiares que estão distantes da fé. Guia meu casamento, meus relacionamentos, minhas reconciliações possíveis e meus limites necessários. O Salmo 91 fala de refúgio, o Salmo 121 fala de guarda, o Salmo 34 fala do cuidado ao redor dos que temem ao Senhor. Essa proteção não elimina a responsabilidade familiar, mas coloca a casa debaixo de uma entrega santa. Que São Miguel seja lembrado como defesa espiritual contra divisões, agressividades, vícios, enganos e palavras destrutivas. Que São Gabriel traga à memória a importância de uma comunicação guiada pela verdade. Que São Rafael recorde que Deus pode tratar feridas familiares profundas, sem que você precise controlar tudo. Há pessoas que pedem direção, mas carregam mágoas tão profundas que qualquer caminho parece ameaçador. Se alguém se aproxima, elas desconfiam. Se uma porta se abre, elas acham que algo ruim virá depois. Se precisam decidir, lembram de decisões antigas que terminaram em dor. São Rafael, na tradição devocional, está associado ao cuidado curador de Deus, e por isso sua presença neste roteiro nos ajuda a tocar uma camada delicada. A direção divina também passa pela cura da memória. Uma pessoa ferida pode rejeitar bênçãos por medo de sofrer de novo. Pode aceitar migalhas por achar que não merece mais. Pode confundir controle com segurança. Pode chamar isolamento de prudência. Pode decidir sempre tentando evitar dor e não buscando a vontade de Deus. Hoje, o Senhor quer guiar você também nesse lugar. Não para apagar sua história como se nada tivesse acontecido, mas para impedir que a dor seja o volante da sua vida. Que São Miguel te ajude a resistir ao medo que virou prisão. Que São Gabriel te ajude a ouvir a verdade de Deus acima das mentiras deixadas pela dor. E que São Rafael seja lembrado como sinal do bálsamo divino sobre a sua alma. O Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, diz o Salmo 147. Ele sabe tocar onde ninguém vê. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra não diz: não temas, porque nada difícil acontecerá. Ela diz: não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus é o argumento da coragem. Você pode não saber como será a reunião, a conversa, o exame, a resposta, o pagamento, a decisão, a reconciliação, a mudança, mas pode saber quem vai com você. O Senhor não te guia apenas de longe, como alguém que aponta uma estrada e desaparece. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele ajuda, Ele caminha com o seu povo. Por isso, quando você disser: São Miguel, defende-me conforme a vontade de Deus, lembre-se de que a defesa maior está na presença do Senhor. Quando disser: São Gabriel, ilumina-me conforme a palavra de Deus, lembre-se de que a luz maior é Cristo. Quando disser: São Rafael, que o cuidado curador de Deus me alcance, lembre-se de que o Deus que sustenta também sabe restaurar. Não temas, não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus é fiel o suficiente. Às vezes, a direção de Deus vem como espera. E esperar talvez seja uma das partes mais difíceis da fé. Esperar parece improdutivo. Esperar parece perda de tempo. Esperar parece humilhação quando todos ao redor parecem avançar. Mas há esperas que são oficinas de Deus. Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor não é ficar parado em desespero, é permanecer fiel enquanto Deus trabalha o que você não consegue ver. Daniel esperou. José esperou. Davi esperou. Maria aguardou o
Cumprimento da palavra. Os discípulos aguardaram a promessa. Esperar não significa que Deus está ausente, significa que o tempo ainda está sendo guardado por Ele. São Miguel, São Gabriel e São Rafael nos ajudam a contemplar 3 graças necessárias na espera: proteção contra a desistência, direção para não se perder no caminho e cura para não endurecer o coração. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança, uma oportunidade, uma cura, uma reconciliação, um livramento. Não transforme a espera em amargura. Ore enquanto espera. Obedeça enquanto espera. Cuide da alma enquanto espera. Peça sabedoria enquanto espera. Deus não desperdiça o tempo entregue a Ele. Também é possível que hoje Deus queira guiar você para uma verdade que você tem evitado. A direção divina nem sempre confirma o que queremos ouvir. Às vezes, ela revela que estamos insistindo em algo que já se tornou ídolo. Um relacionamento pode virar ídolo. Um sonho pode virar ídolo. Uma dor pode virar ídolo. Um medo pode virar ídolo. Uma imagem de sucesso pode virar ídolo. Até a necessidade de ter uma resposta pode virar ídolo quando toma o lugar da confiança. O Senhor, em sua bondade, não guia apenas para lugares. Ele guia para a verdade. E a verdade liberta, mas primeiro confronta. São Miguel lembra a batalha contra tudo que se levanta no coração, querendo ocupar o lugar de Deus. São Gabriel lembra que a mensagem do Senhor sempre chama à santidade, não apenas ao conforto. São Rafael lembra que, por trás de muitos ídolos, existe uma ferida pedindo cura do jeito errado. Hoje diga: Senhor, se eu transformei algo em centro, tira esse peso do meu coração e coloca Cristo novamente no trono da minha esperança. Guia-me para longe de tudo que eu chamo de necessidade, mas que está me afastando de Ti. Não tenha medo de pedir confirmação, mas peça confirmação do jeito certo. Gideão pediu sinais em um contexto específico, mas a vida cristã não pode se tornar dependente de testes constantes, como se Deus precisasse provar seu amor a cada decisão. A confirmação mais segura começa na palavra. Depois, passa pela paz de Cristo, pela sabedoria, pela coerência com o caráter de Deus, pelo conselho maduro e pela providência. Se algo te obriga a pecar, não é direção de Deus. Se algo exige mentira, manipulação, injustiça, orgulho, vingança ou abandono da fé, não é resposta do Senhor. Se algo parece bom, mas apaga sua vida espiritual, cuidado. São Gabriel, como mensageiro da luz divina, nos lembra que Deus não guia por confusão moral. São Miguel, como servo nas batalhas, nos lembra que há seduções que precisam ser resistidas. São Rafael, como sinal do cuidado curador, nos lembra que a cura interior diminui nossa vulnerabilidade a enganos. Peça confirmação, sim, mas não transforme Deus em refém da sua ansiedade. Diga: Senhor, confirma o que vem de Ti e desfaz em mim a insistência no que não vem. Há uma bênção escondida na frase guia-me hoje. Ela nos traz de volta ao presente. A ansiedade mora muito no amanhã, a culpa mora muito no ontem. Mas a obediência acontece hoje. Hoje você pode orar. Hoje você pode perdoar, ainda que o processo leve tempo. Hoje você pode pedir perdão. Hoje você pode buscar ajuda. Hoje você pode se calar diante de uma provocação. Hoje você pode abrir a Bíblia. Hoje você pode não alimentar um pensamento destrutivo. Hoje você pode dar um passo de fé. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é convite à irresponsabilidade, mas libertação da ilusão de carregar todos os dias ao mesmo tempo. São Miguel nos ajuda a lembrar que a batalha de hoje tem graça para hoje. São Gabriel nos ajuda a buscar a direção de hoje. São Rafael nos ajuda a receber o cuidado de Deus para a ferida de hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Ontem precisa ser entregue à misericórdia. Hoje é o altar onde você coloca seus passos. Diga: Pai, eu não tenho força para viver todos os futuros imaginados, mas recebo Tua graça para obedecer hoje. Talvez você esteja preocupado com alguém que ama, um filho, uma filha, um neto, uma pessoa distante de Deus, alguém preso a vícios, alguém confuso, alguém em sofrimento, alguém que não aceita conselho, alguém que você não consegue proteger como gostaria. Essa dor mexe profundamente com o coração. Pedir, guia-me hoje, também é pedir: Senhor, guia-me na forma de amar essa pessoa, porque às vezes, por amor, a gente tenta controlar. Por medo, sufoca. Por desespero, fala demais. Por culpa, permite demais. Por cansaço, desiste cedo demais. Deus precisa guiar também o nosso amor.
Que São Miguel seja lembrado como defesa espiritual sobre a sua família, conforme a vontade do Senhor. Que São Gabriel traga luz para suas palavras, para que você fale o necessário com graça e verdade. Que São Rafael represente o cuidado curador de Deus sobre feridas familiares, traumas, distâncias, mágoas e silêncios. Entregue essa pessoa agora. Ela não está fora do alcance de Deus. Mas lembre-se, entregar não é abandonar, é amar sem ocupar o lugar do Senhor. Ore, aconselhe quando houver espaço, dê testemunho, estabeleça limites quando necessário e descanse no Deus que ama melhor do que você. A direção de Deus também pode aparecer como disciplina. Há uma tendência humana de buscar respostas espirituais para problemas que também exigem mudanças práticas. Você pede direção financeira, mas talvez Deus esteja chamando a organizar, cortar excessos, agir com honestidade e responsabilidade. Você pede direção emocional, mas talvez Deus esteja chamando a buscar acompanhamento, conversar com maturidade, sair do isolamento e cuidar da mente. Você pede direção espiritual, mas talvez Deus esteja chamando a voltar à oração diária, à leitura bíblica, à comunhão, ao arrependimento. Você pede direção para um relacionamento, mas talvez Deus esteja chamando a observar frutos, respeitar limites, abandonar idealizações. A fé não dispensa sabedoria. A fé produz sabedoria. São Miguel lembra que disciplina também é batalha. São Gabriel lembra que direção também é instrução. São Rafael lembra que cuidado também envolve processos de cura, ajuda, orientação e perseverança. Não espiritualize para fugir da responsabilidade. Também não reduza tudo à sua força. Caminhe com Deus, mas caminhe de verdade. Quando a Bíblia fala de Daniel 6 e do anjo que fechou a boca dos leões, ela nos mostra um livramento poderoso, mas também uma fidelidade anterior ao livramento. Daniel não começou a confiar em Deus apenas dentro da cova. Ele já tinha uma vida de oração antes. Isso ensina algo precioso para quem pede direção. O caminho de hoje é formado pelas fidelidades pequenas de muitos dias. Não espere a crise para buscar a Deus apenas como último recurso. Faça da oração um lugar de permanência. Faça da palavra uma lâmpada constante. Faça da obediência um estilo de vida. São Miguel nos lembra a proteção do Senhor em covas visíveis e invisíveis. São Gabriel nos lembra a direção que se forma na intimidade com a palavra. São Rafael nos lembra que até depois de sair da cova, a alma pode precisar ser restaurada do trauma. Deus pode livrar, sim, mas também quer formar em você uma fé que não dependa apenas de escapar dos leões, e sim de permanecer fiel diante deles. Hoje, peça: Senhor, guia-me para uma vida de constância, não apenas para uma resposta emergencial. Atos 12 fala de Pedro sendo libertado da prisão por um anjo do Senhor. É uma passagem cheia de força, mas também cheia de detalhes humanos. Correntes, guardas, portas, noite, surpresa, comunidade orando. Deus age, mas há um povo que ora. Deus abre portas, mas Pedro precisa se levantar. Deus envia livramento, mas a igreja permanece intercedendo. Isso nos impede de transformar a fé em passividade. Pedir direção não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem participação. É estar atento quando Deus disser: levanta-te. É calçar as sandálias. É seguir a direção possível. É bater à porta. É reconhecer a mão de Deus sem deixar de caminhar. São Miguel, São Gabriel e São Rafael aparecem aqui em nossa meditação como expressões devocionais do cuidado divino, batalha, direção e restauração. Talvez Deus esteja abrindo uma porta diante de você, mas você ainda está sentado na prisão do medo. Talvez Ele esteja dizendo: levanta. Não com violência, não com pressão humana, mas com graça firme. Levanta para orar, levanta para obedecer, levanta para recomeçar, levanta para não morrer por dentro antes da hora. Há decisões que precisam ser tomadas depois de perdão, e isso é muito delicado. Perdoar não significa sempre voltar à mesma dinâmica. Perdoar não significa negar a gravidade do que aconteceu. Perdoar não significa permitir abuso, manipulação ou destruição. Perdoar significa entregar a vingança a Deus e deixar que o coração seja liberto do veneno da amargura. Mas a direção sobre proximidade, limites e reconciliação precisa de sabedoria. São Rafael nos lembra o cuidado de Deus com feridas reais. São Miguel lembra que proteção também pode significar estabelecer limites. São Gabriel lembra que a verdade precisa guiar o amor. Cristo nos chama a perdoar, mas também nos chama à prudência, à verdade e à vida. Se essa é a sua dor, não decida apenas movido pela culpa ou pela pressão de outros. Ore,
Busque conselho maduro, observe frutos de arrependimento, entregue a Deus sua vontade de controlar o resultado. Peça que o Senhor guie suas palavras para que não sejam armas de vingança, mas também não sejam silêncio cúmplice diante do mal. A paz de Deus não é confusão. A direção do Senhor não te obriga a permanecer em ciclos de destruição. Há também quem precise ser guiado no silêncio. Nem toda resposta deve ser dada, nem toda provocação merece reação, nem toda acusação precisa ser combatida no calor do momento. Jesus, diante de muitas acusações, soube silenciar. Isso não era fraqueza, era domínio espiritual. Às vezes, a direção de Deus para hoje será: não fale agora. Ore primeiro, espere a raiva baixar. Não publique, não responda, não se explique. Para quem decidiu não ouvir, não tente vencer uma discussão perdendo a paz. São Miguel nos lembra a força de resistir ao impulso. São Gabriel nos lembra que uma palavra certa no tempo certo vale mais do que muitas palavras ansiosas. São Rafael nos lembra que o silêncio também pode ser um lugar de cura quando nasce de Deus e não de repressão doentia. Peça ao Senhor domínio sobre a língua. Peça sabedoria para falar quando for necessário e calar quando o silêncio for proteção. A direção divina não guia apenas os pés, guia a boca. E muitas batalhas são vencidas quando a boca deixa de obedecer à ferida. O contrário também é verdadeiro. Há momentos em que Deus guia para falar a verdade, pedir perdão, declarar limites, confessar uma queda, procurar ajuda, dizer eu preciso, dizer eu não estou bem. Dizer, isso não pode continuar. Dizer, eu te perdoo, mas preciso de tempo. Dizer, eu escolho obedecer a Deus. A pessoa ferida às vezes se cala por medo, por vergonha ou por costume de engolir tudo. Mas o Espírito Santo também conduz a verdade expressa com amor. São Gabriel, ligado à mensagem, nos lembra que palavras podem carregar direção quando nascem de Deus. São Miguel nos lembra que falar a verdade pode exigir coragem espiritual. São Rafael nos lembra que palavras honestas podem abrir processos de cura. Peça hoje: Senhor, guia minha boca. Não me deixes ferir pessoas por impulso, mas também não me deixes esconder a verdade por covardia. Que minhas palavras sejam limpas, necessárias, firmes quando precisarem ser firmes, doces quando precisarem ser doces e sempre submetidas a Cristo. Porque uma palavra guiada por Deus pode impedir muitos caminhos de dor. A direção de Deus também envolve reconhecer estações. Há coisas que pertencem ao tempo passado e não podem mais governar o presente. Há ciclos que se encerraram. Há pessoas que fizeram parte de uma fase, mas não caminharão até o fim. Há responsabilidades que mudaram. Há sonhos que precisam amadurecer. Há dores que precisam deixar de ser identidade. O problema é que muitas vezes a alma tenta morar em uma estação que Deus já encerrou. Fica repetindo memórias, tentando reviver o que se foi, comparando o presente com o passado, perguntando por que não é como antes. Mas o Senhor guia para frente, ainda que cure o que ficou atrás. São Miguel ajuda você a resistir às correntes emocionais que tentam prender sua fé ao passado. São Gabriel aponta para a voz de Deus, chamando pelo nome hoje, não apenas ontem. São Rafael lembra que sair de uma estação não significa negar sua importância. Significa permitir que Deus cure a despedida. Diga: Senhor, guia-me para reconhecer o tempo. Dá-me gratidão pelo que passou, sabedoria para o que ficou e coragem para o que vem. Se a direção que você busca envolve trabalho, propósito ou sustento, entregue também essa área. Deus se importa com a mesa da sua casa, com a dignidade do seu esforço, com sua integridade, com seus talentos, com seus limites. Mas cuidado para não medir a direção de Deus apenas pelo resultado financeiro imediato. Há portas que pagam bem e roubam a alma. Há atalhos que prometem crescimento e custam a paz. Há trabalhos difíceis que Deus usa para formar maturidade. Há mudanças necessárias que exigem planejamento e paciência. Peça ao Senhor: guia minhas mãos, minhas decisões, minhas oportunidades, minhas conversas, minhas negociações, minha honestidade, meu uso do dinheiro, meu descanso e meu esforço. Que São Miguel seja lembrado como defesa contra injustiças, tentações e desânimos. Que São Gabriel traga clareza para enxergar oportunidades verdadeiras e riscos escondidos. Que São Rafael ajude a curar a ansiedade de provisão, aquela sensação de que tudo depende apenas de você. Deus é Pai, mas também nos chama à responsabilidade. Confie e trabalhe, ore e organize, espere e prepare-se, obedeça e descanse. Se a direção envolve vida espiritual, volte ao simples. Às vezes, a pessoa procura uma grande resposta, mas Deus a chama de volta ao altar básico. Oração, palavra, arrependimento, comunhão,
gratidão, serviço, perdão, obediência. A vida com Deus não precisa ser barulhenta para ser profunda. Não é a quantidade de emoção que prova a intimidade, é a permanência. São Miguel nos lembra a necessidade de vigilância contra tudo que esfria a fé. São Gabriel nos lembra que a palavra continua sendo luz para os pés. São Rafael nos lembra que Deus restaura almas cansadas que já não conseguem orar como antes. Se você esfriou, não. Fuja de Deus por vergonha. Volte. Se você caiu, não aceite a mentira de que acabou. Levante-se em arrependimento. Se você está seco, peça ao Espírito Santo que reacenda o amor. Se você está confuso, comece obedecendo ao que já sabe. Muitas direções futuras ficam mais claras quando a obediência presente é retomada. O Senhor não despreza recomeços sinceros. Também quero falar com quem tem medo de estar sendo castigado por tudo. Nem toda dificuldade é castigo. Nem toda porta fechada é punição. Nem toda demora é rejeição. Sim, Deus corrige seus filhos, e a correção do Senhor é santa, mas o coração culpado pode interpretar qualquer luta como abandono. Em Cristo, a disciplina de Deus não é ódio, é amor que chama de volta. A cruz nos mostra que Deus não brinca com o pecado, mas também não desiste do pecador arrependido. Se há pecado, confesse. Se há erro, corrija. Se há caminho torto, volte. Mas não permaneça esmagado por uma culpa que Cristo já chamou você a entregar. São Miguel lembra a batalha contra a acusação que quer te paralisar. São Gabriel lembra a mensagem do Evangelho, a graça, verdade e chamado à vida. São Rafael lembra que a cura da culpa passa pela misericórdia de Deus e muitas vezes por processos de restauração. Hoje diga: Senhor, guia-me para o arrependimento sem desespero, para a correção sem autopunição, para a santidade sem perder de vista a graça de Jesus. A vida guiada por Deus não é uma vida sem lágrimas. Essa verdade precisa ser dita com carinho. Às vezes, mesmo obedecendo, você vai chorar. Mesmo orando, vai esperar. Mesmo confiando, vai sentir medo. Mesmo sendo protegido, enfrentará lutas. Mas há uma diferença. A lágrima de quem caminha com Deus não cai no vazio. O Salmo 56 diz que Deus recolhe as lágrimas. E ainda que essa passagem não esteja no centro da nossa meditação de hoje, ela ecoa uma verdade bíblica. O Senhor vê. São Rafael, como sinal do cuidado curador, toca especialmente esse lugar. Deus não apenas guia decisões, Ele consola o coração que chora no caminho. São Miguel fortalece para que a lágrima não vire desistência. São Gabriel traz a lembrança da palavra quando a emoção tenta apagar a esperança. Talvez hoje você não receba todas as respostas, mas receba consolo suficiente para continuar. Não despreze isso. Às vezes, continuar sem se afastar de Deus já é um milagre silencioso da graça. Diga: Senhor, guia-me enquanto eu choro, e não permita que a dor me convença a soltar a tua mão. Há pessoas que precisam ser guiadas para descansar. Isso parece simples, mas não é. O descanso exige confiança. Quem acha que tudo depende de si, não descansa. Quem vive tentando controlar pessoas, não descansa. Quem acredita que Deus só age quando está ansioso, não descansa. O Salmo 4 diz: Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa é uma oração de direção para a noite e para o dia, porque uma mente que não descansa decide mal. Um corpo exausto interpreta tudo com mais medo. Uma alma sem pausa chama qualquer urgência de missão. São Rafael nos lembra que Deus cuida também do cansaço. São Miguel protege contra a inquietação que vira opressão. São Gabriel aponta para a palavra que permite deitar sem saber tudo. Hoje, talvez a direção de Deus seja: durma, entregue, pare de ensaiar conversas na mente, pare de tentar prever todas as reações, pare de carregar amanhã antes de chegar. O Senhor não dorme. Você pode descansar. Se você está atravessando uma fase de ataque espiritual, não alimente medo, alimente vigilância e fé. O inimigo trabalha com mentira, acusação, divisão, tentação, desânimo e confusão. Mas o cristão não responde a isso com paranoia. Responde com submissão a Deus. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem é importante. Primeiro, sujeitar-se a Deus. Depois, resistir. Muita gente tenta resistir sem se submeter. Quer autoridade espiritual, mas não quer rendição. Quer vitória, mas não quer obediência. Quer proteção, mas não quer sair do território de risco. Hoje, com São Miguel lembrando o combate espiritual sob a autoridade divina, com São Gabriel lembrando a verdade que desmonta mentiras, e com São Rafael lembrando a cura de áreas vulneráveis, faça uma oração honesta. Senhor, eu me sujeito a Ti. Minha vontade se sujeita. Meus planos se sujeitam. Minha pressa se sujeita. Minha raiva se sujeita.
Meu medo se sujeita. Minha história se sujeita. Guia-me hoje a partir da rendição, porque só resiste ao mal de forma verdadeira quem primeiro se dobra diante de Deus. Uma das formas mais perigosas de perder direção é tentar agradar todo mundo. Quem vive para a aprovação humana dificilmente obedece a Deus com liberdade. Sempre haverá alguém esperando uma decisão diferente, uma resposta diferente, uma postura diferente. Jesus não foi guiado pela opinião das multidões. Ele foi obediente ao Pai. Isso não significa desprezar pessoas, mas colocar Deus no centro. Talvez você esteja preso porque tem medo de decepcionar alguém, medo de ser mal interpretado, medo de perder afeto, medo de ser chamado de ingrato, medo de estabelecer limites, medo de seguir a direção de Deus e não caber mais nas expectativas antigas. São Miguel nos lembra a firmeza necessária para obedecer, mesmo sob pressão. São Gabriel nos lembra que a mensagem de Deus pode trazer paz ao coração, mesmo quando não agrada a todos. São Rafael nos lembra que a necessidade de aprovação muitas vezes nasce de feridas de rejeição que Deus quer curar. Hoje peça: Senhor, livra-me de viver como refém dos olhares alheios. Ensina-me a amar pessoas sem fazer delas meus deuses. Guia-me para obedecer a Ti com humildade e coragem. Também é preciso pedir direção contra o auto-engano. Há momentos em que a pessoa diz: Deus me guiou, mas no fundo apenas escolheu o que já queria e colocou o nome de Deus em cima. Isso é sério. Por isso, a oração verdadeira inclui disposição para ser contrariada. Senhor, se eu estiver enganando a mim, mesmo mostra-me. Se eu estiver chamando desejo de direção, revela. Se eu estiver usando a fé para justificar orgulho, corrige. Se eu estiver fugindo de uma obediência difícil com palavras espirituais bonitas, confronta-me com misericórdia. São Gabriel, como sinal devocional da mensagem divina, nos lembra que Deus não confirma mentira. São Miguel nos lembra que precisamos combater não apenas o mal externo, mas as fortalezas internas. São Rafael nos lembra que reconhecer o auto-engano não precisa destruir a pessoa. Pode ser o início da cura. Deus não revela a verdade para humilhar, mas para libertar. Tenha coragem de pedir uma direção que não apenas abra caminhos, mas também purifique motivações. Porque um caminho certo com um coração torto ainda pode se tornar lugar de queda. O nome do Senhor é torre forte, diz Provérbios. O justo corre para ela e está seguro. Correr para o nome do Senhor é diferente de correr para qualquer solução desesperada. Quando estamos sem direção, corremos para muitas coisas: mensagens antigas, opiniões aleatórias, distrações, compras, comida, redes sociais, controle, isolamento, discussões, promessas humanas. Mas a torre forte é o nome do Senhor. Corra para ele primeiro. Antes de ligar para alguém, fale com Deus. Antes de decidir, ore. Antes de reagir, respire na presença do Pai. Antes de desistir, lembre-se de Cristo. São Miguel, São Gabriel e São Rafael são lembrados aqui como servos desse Deus que guarda, ilumina e restaura. Mas a torre é o Senhor. Não coloque sua confiança final nem em anjos, nem em pessoas, nem em sinais, nem em emoções. Coloque no nome do Senhor, o nome que salva, sustenta, perdoa, corrige, levanta e conduz. Hoje, se sua alma estiver sem direção, corra para a torre. Não caminhe exposto por orgulho. Abrigue-se em Deus. Há uma direção que se revela quando você para de fugir do lugar secreto. O lugar secreto não é apenas um espaço físico, é uma postura do coração. É onde você deixa de representar, deixa de parecer forte, deixa de montar frases bonitas e fala com Deus de verdade. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu quero obedecer, mas uma parte de mim resiste. Senhor, eu preciso de ajuda. Deus não se assusta com orações honestas. São Rafael nos lembra que a cura começa quando paramos de esconder a ferida. São Gabriel nos lembra que a direção chega melhor a corações disponíveis. São Miguel nos lembra que há batalhas vencidas de joelhos, no secreto, sem aplauso, sem plateia, sem prova pública. Talvez você esteja procurando direção em muitos lugares, mas evitando o único lugar onde precisa entrar sem máscara. Entre hoje. Feche a porta, ainda que seja por alguns minutos. Coloque sua vida diante do Pai. A resposta pode não vir como você espera, mas a presença de Deus começará a reorganizar aquilo que a ansiedade bagunçou. Quando a direção de Deus chega, ela geralmente produz frutos que glorificam a Cristo. Não apenas empolgação, não apenas sensação forte. Frutos, mais humildade, mais verdade, mais paz, mais obediência, mais amor, mais domínio próprio, mais dependência de Deus. Se uma direção te torna soberbo, cruel, mentiroso, impuro, irresponsável, vingativo ou espiritualmente frio, examine com cuidado. O Espírito Santo não guia contra o caráter de Cristo.
São Gabriel aponta para a mensagem alinhada à vontade divina. São Miguel aponta para a resistência contra falsas direções que parecem fortes, mas nascem do orgulho. São Rafael aponta para a cura de impulsos que confundimos com convicção. Peça ao Senhor que os frutos revelem o caminho. Não se deixe levar apenas pela intensidade de uma emoção. Emoções são importantes, mas não são senhoras da fé. Cristo é o Senhor. A palavra é lâmpada. A paz de Deus guarda. A sabedoria confirma. A comunhão madura ajuda. E o fruto, com o tempo, mostra a raiz. Guia-me hoje, Senhor, por caminhos que produzam frutos dignos da Tua presença. Há pessoas que se culpam porque não conseguem sentir. Deus, como antes, pensam que por não sentirem, não estão sendo guiadas. Mas a fé não caminha apenas por sensação. Há dias de fogo e há dias de silêncio. Há dias de lágrimas doces e há dias em que a oração parece atravessar um deserto. Mesmo assim, Deus permanece. O povo de Israel foi guiado no deserto, não apenas em jardins. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto antes de iniciar seu ministério público. O deserto não é sempre a ausência de Deus. Pode ser lugar de formação, purificação e dependência. São Miguel nos lembra que no deserto também há batalha. São Gabriel nos lembra que a palavra sustenta quando a sensação falta. São Rafael nos lembra que Deus trata a alma ressecada, pouco a pouco, com misericórdia. Se hoje você não sente muito, ore mesmo assim. Se a emoção não vem, permaneça. Se as palavras parecem fracas, ofereça a Deus sua sinceridade. A direção divina não depende de arrepios, depende da fidelidade do Senhor. Ele sabe guiar até quando você se sente seco. Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Essa palavra é como água para quem se sente perdido. Deus conhece os que confiam nele. Ele conhece seu nome, sua história, suas contradições, suas lágrimas, seus esforços, suas quedas, seus recomeços. Ele não te guia como uma multidão sem rosto. Ele conhece você. Sabe como uma decisão te afeta. Sabe por que certas palavras te machucam mais do que outras. Sabe o peso que você carrega pela família. Sabe o que você não contou para ninguém. São Rafael nos lembra esse cuidado pessoal de Deus. São Gabriel lembra que o Senhor fala de forma fiel ao coração que busca. São Miguel lembra que a fortaleza do Senhor permanece no dia da angústia. Hoje, em vez de dizer apenas, eu estou perdido, diga também, eu sou conhecido por Deus. A angústia tenta convencer você de que está solto no mundo. A palavra diz que o Senhor conhece os que confiam nele. E quem é conhecido por Deus pode pedir direção sem medo de ser ignorado. A direção de Deus também pode exigir coragem para deixar de adiar. Existe uma espera santa, mas existe uma procrastinação disfarçada de prudência. Você diz que está esperando confirmação, mas talvez esteja evitando obedecer. Diz que precisa de mais tempo, mas talvez esteja fugindo do confronto necessário. Diz que ainda não está pronto, mas talvez Deus esteja chamando você a caminhar com a força que Ele dará no caminho. Discernir isso exige sinceridade. São Miguel nos lembra a coragem de levantar. São Gabriel nos lembra a clareza da palavra já recebida. São Rafael nos lembra que o medo de agir pode estar ligado a feridas, mas feridas não precisam governar para sempre. Pergunte ao Senhor, estou esperando por fé ou por medo? Estou sendo prudente ou estou me escondendo? Estou buscando tua vontade ou tentando atrasar a obediência? Deus não condena quem precisa de tempo para amadurecer, mas também não quer que você chame paralisia de discernimento. Hoje, se Ele já te mostrou o próximo passo, peça força para dar esse passo com humildade. Outras vezes, a direção é justamente não se mover ainda. E isso também exige coragem. Porque o mundo pressiona, pessoas cobram, o relógio parece gritar, a comparação acusa. Mas há momentos em que avançar antes da hora é perder proteção. Jesus não se apressava pelo desespero dos outros. Ele seguia o tempo do Pai. Se Deus ainda não deu paz, não force. Se há confusão demais, ore mais. Se a porta exige que você abandone princípios, não. Entre. Se todos dizem, vai, mas a palavra e a paz de Cristo dizem, espere, espere. São Miguel protege contra a pressão que empurra. São Gabriel traz discernimento para reconhecer o tempo. São Rafael consola a ansiedade de parecer atrasado. Deus não mede sua vida pela régua da comparação. Ele sabe o tempo da semente, do crescimento, da poda e do fruto. Diga, Senhor, guia-me também quando a direção for ficar quieto. Ensina-me a não confundir espera com fracasso. Ensina-me a permanecer fiel enquanto o teu tempo amadurece. Há um ponto importante. Deus pode usar pessoas para guiar, mas nenhuma pessoa deve ocupar o lugar de Deus. Conselhos são bênçãos quando vêm de gente madura, piedosa, equilibrada e honesta.
Mas conselhos podem ser perigosos quando nascem de medo, interesse, inveja, manipulação ou desconhecimento. Peça ao Senhor discernimento sobre quem você ouve. Nem toda voz próxima é voz sábia. Nem toda pessoa religiosa fala com maturidade. Nem toda opinião forte é direção. São Gabriel nos lembra que a mensagem precisa ser provada pela verdade de Deus. São Miguel nos lembra que algumas influências precisam ser resistidas. São Rafael nos lembra que feridas podem fazer você buscar validação em pessoas que não têm condição de cuidar da sua alma. Ore, Senhor, envia conselhos sábios, mas não me deixes idolatrar conselheiros. Usa pessoas, mas mantém meu coração dependente de Ti. Dá-me humildade para ouvir correção e discernimento para rejeitar manipulação. Guia-me por meio da comunhão, mas guarda-me de confundir pressão humana com vontade divina. O cuidado de Deus com o caminho também aparece na forma como Ele nos livra de nós mesmos. Há momentos em que o maior perigo não é o inimigo externo, mas uma versão ferida, orgulhosa, desesperada ou impulsiva de nós mesmos, tomando decisões. Por isso, pedir direção é pedir transformação. Senhor, muda em mim o que me faz escolher mal. Cura em mim o que me atrai para ciclos destrutivos. Fortalece em mim o que se rende facilmente. Ilumina em mim o que eu não consigo enxergar. São Rafael nos lembra essa cura profunda. São Gabriel, essa luz interior. São Miguel, essa resistência contra padrões antigos. Talvez você já tenha percebido que certos erros se repetem com nomes diferentes. Pessoas diferentes, mas mesma dinâmica. Portas diferentes, mas mesmo vazio. Decisões diferentes, mas mesma dor no final. Hoje, Deus pode começar a quebrar esse ciclo não apenas mudando o lado de fora, mas guiando o lado de dentro. Deixe o Senhor mexer na raiz. Não peça apenas um caminho novo com a mesma alma desgovernada. Peça uma alma guiada por Deus. Romanos 8 declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase não é convite à arrogância, é fundamento de confiança. Se Deus é por nós, a acusação não tem a palavra final. Se Deus é por nós, a luta não define o destino. Se Deus é por nós, a porta fechada não é abandono. Se Deus é por nós, o inimigo não é soberano. Se Deus é por nós, até processos difíceis podem ser trabalhados pela providência. Mas o texto de Romanos também nos conduz ao amor de Deus em Cristo. A nossa segurança não está em nunca sofrer, está em não sermos separados do amor de Deus. São Miguel nos lembra que há oposição, mas Deus é maior. São Gabriel nos lembra que a mensagem do Evangelho é esperança firme, não fantasia. São Rafael nos lembra que o amor de Deus alcança até os lugares quebrados da alma. Hoje, quando você pedir direção, não peça como órfão espiritual. Peça como filho e filha do Deus Altíssimo. Não porque você merece controlar as respostas, mas porque em Cristo você pode se aproximar do Pai com confiança. A pergunta que talvez esteja escondida no seu coração é: e se eu já tiver errado o caminho? Então, ouça com cuidado. Deus também guia quem retorna. O Senhor não é apenas guia de quem nunca se perdeu. Ele é pastor que busca, restaura e reconduz. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso significa que o pastor não apenas consola, ele também reconduz para caminhos retos. Se você errou, volte. Se desviou, retorne. Se tomou uma decisão sem orar, arrependa-se e peça sabedoria para lidar com as consequências. Se feriu alguém, busque reparar quando possível. Se abriu portas erradas, feche. São Miguel lembra a defesa e a coragem para romper com o erro. São Gabriel lembra a verdade que chama de volta. São Rafael lembra que a alma machucada pelo próprio erro também pode ser restaurada pela graça. Não use a misericórdia como desculpa para continuar no erro, mas também não use o erro como desculpa para fugir da misericórdia. O pastor ainda guia. A presença de São Miguel ao longo desta oração nos chama a uma fé firme. Não uma fé barulhenta, mas firme. Uma fé que diz: eu não vou entregar minha mente ao medo. Eu não vou fazer acordo com o pecado. Eu não vou deixar que a confusão dite meus passos. Eu não vou permitir que palavras de morte definam minha casa. Eu não vou desistir de orar pela minha família. Eu não vou abandonar Cristo para agradar o mundo. Miguel é lembrado como servo do Senhor, não como centro da fé. Sua figura aponta para a realidade de que Deus tem autoridade sobre toda a batalha. Hoje, peça ao Pai, em nome de Jesus, uma firmeza santa. Firmeza para resistir a tentações escondidas. Firmeza para manter limites. Firmeza para não voltar ao que Deus está te tirando. Firmeza para não se desesperar diante da demora. Firmeza para permanecer no esconderijo do Altíssimo.
Se o seu dia exigir combate espiritual, que o combate comece com submissão a Deus, oração sincera e obediência prática. A vitória não nasce da sua força, nasce da graça que te sustenta. A presença de São Gabriel nesta mensagem nos chama à escuta. Quantas vezes pedimos direção, mas não silenciamos para ouvir a palavra? Quantas vezes queremos resposta, mas não queremos instrução? Quantas vezes buscamos uma mensagem extraordinária, enquanto negligenciamos o que Deus já revelou nas Escrituras? Gabriel, servo mensageiro do Senhor, nos recorda que Deus fala com propósito e que a verdadeira direção leva à obediência. Hoje, talvez a direção esteja em um versículo que você já conhece, mas ainda não obedeceu. Talvez esteja em uma convicção simples: perdoe, espere, não vá, volte, peça ajuda, confesse, descanse, organize, ore, leia, cale, fale. A direção nem sempre vem com dramaticidade. Às vezes vem com simplicidade tão clara que o orgulho tenta complicar. Peça: Senhor, dá-me ouvidos espirituais, não para inventar vozes, não para buscar revelações particulares, mas para reconhecer a tua verdade, a tua paz e a tua correção. Que eu ame a palavra mais do que amo minhas próprias conclusões. Que eu aceite ser guiado, não apenas confirmado. A presença de São Rafael nos chama à restauração. Porque não adianta apenas saber o caminho se a alma está tão quebrada que não consegue caminhar. Deus não trata você como máquina. Ele sabe que decisões pesam, que perdas deixam marcas, que traições mudam percepções, que longas esperas cansam, que responsabilidades acumuladas adoecem por dentro. Salmo 34 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto, não distante, não impaciente, não indiferente. Perto. São Rafael, como imagem devocional do cuidado curador de Deus, nos ajuda a contemplar essa proximidade que acolhe. Hoje, se você está pedindo direção com o coração quebrado, não tente fingir força. Diga: Senhor, guia-me e cura-me enquanto me guias. Cura minha forma de enxergar. Cura meu medo de confiar. Cura minha tendência a me proteger demais. Cura minha pressa de resolver tudo para não sentir dor. Cura o peso que eu carrego no corpo, na mente, na memória. E quando for necessário, dá-me humildade para buscar ajuda, orientação, acompanhamento e cuidado, sem vergonha, enquanto continuo entregando tudo a Ti. Mateus 11:28 traz o convite de Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não é apenas para quem tem tudo organizado, é para cansados e oprimidos, para quem já não aguenta decidir, para quem está exausto de parecer bem, para quem ora, mas sente o coração apertado, para quem carrega pesos que nunca conta. A direção de Deus começa com esse movimento: vir a Cristo. Antes de ir ao futuro, venha a Cristo. Antes de ir à decisão, venha a Cristo. Antes de ir à conversa difícil, venha a Cristo. Antes de ir ao medo, venha a Cristo. São Miguel, São Gabriel e São Rafael servem ao Deus que aponta tudo para Cristo. Defesa que preserva para Cristo, mensagem que conduz a Cristo, cura que restaura em Cristo. O alívio de Jesus não é fuga irresponsável, é descanso para continuar com jugo suave e fardo leve. Hoje traga sua opressão. Não tente parecer forte na presença daquele que convida cansados. Diga: Jesus, eu venho a Ti com minhas decisões, com minhas dúvidas, com meu medo, com minha casa, com minha história. Guia-me hoje a partir do Teu descanso. Agora, perto do fim desta jornada de oração, comece a consagrar tudo de forma mais profunda. Consagrar é separar para Deus. Não é apenas pedir ajuda, é entregar posse. Senhor, meus caminhos são Teus, minha agenda é Tua, meu lar é Teu, meu corpo é Teu, minha mente é Tua, minhas decisões são Tuas, meus dons são Teus, meus sonhos são Teus, minhas relações são Tuas, meus medos são colocados diante de Ti, minhas feridas são colocadas diante de Ti, minha vontade é colocada diante de Ti. São Miguel nos lembra que uma vida consagrada não pertence ao medo. São Gabriel lembra que uma vida consagrada aprende a ouvir. São Rafael lembra que uma vida consagrada permite que Deus cure o que ainda dói. Não consagre apenas o que é bonito. Consagre também o que está bagunçado. Deus não espera você arrumar tudo sozinho para depois se aproximar. Ele chama você a trazer tudo para que a luz dele organize, purifique, cure, fortaleça e guie. Hoje, entregue sem reservas aquilo que você vem tentando administrar sem Deus. Ore agora com o coração aberto. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, eu volto a colocar minha vida diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, e peço que o Teu cuidado alcance as áreas mais profundas da minha alma. Se durante esta oração algo foi tocado dentro de mim, ajuda-me a não fugir.
Se uma verdade foi revelada, dá-me coragem para obedecer. Se uma ferida foi lembrada, derrama o teu bálsamo. Se uma decisão ficou mais clara, confirma pela tua palavra, pela tua paz e pela sabedoria que vem de ti. Senhor, eu peço cura, mas não como exigência, peço como filho que confia no cuidado do Pai. Toca meu coração, minha mente, minhas memórias, meus traumas, minha casa, meu corpo, minha história e meus caminhos. Onde houver ansiedade, traz descanso. Onde houver medo, traz confiança. Onde houver mágoa, traz libertação interior. Onde houver culpa, traz arrependimento e perdão. Onde houver cansaço, renova minhas forças. Onde houver confusão, traz luz. Onde houver dureza, emolece. Onde houver desespero, sustenta. Que São Rafael Arcanjo, lembrado aqui como sinal devocional do teu cuidado curador, aponte minha fé para o Deus que sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Senhor, que a restauração que eu peço não seja superficial. Não quero apenas parecer bem, não quero apenas esconder sintomas, não quero apenas seguir por obrigação enquanto minha alma desaba por dentro. Cura-me de dentro para fora, no teu tempo, do teu modo, segundo a tua vontade. Dá-me também sabedoria para buscar ajuda quando necessário, para cuidar do corpo, da mente e da vida com responsabilidade, sem abandonar a oração e sem transformar a fé em negação da realidade. Guarda minha família, meus filhos, meus netos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus caminhos e minhas noites. Que São Miguel, servo do Senhor, seja lembrado como sinal da tua defesa sobre nossa casa. Que São Gabriel, servo mensageiro, seja lembrado como sinal da tua direção sobre nossas decisões. Que São Rafael, sinal do teu cuidado restaurador, seja lembrado como consolo sobre nossas feridas. Mas que toda adoração, toda confiança e toda esperança estejam somente em ti, Deus Pai, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Não permitas que eu transforme anjos em centro, nem oração em troca, nem fé em superstição. Mantém meu coração puro diante de ti. Pai, consagro minhas noites. Quando eu me deitar, guarda minha mente. Quando pensamentos tentarem me visitar com medo, lembra-me da tua palavra. Quando a ansiedade quiser transformar o travesseiro em campo de batalha, ensina-me a respirar na tua presença. Quando eu acordar no meio da madrugada, que eu não me entregue ao pânico, mas diga: o Senhor é meu guarda. O Senhor não dorme. O Senhor está comigo. Consagro meus sonhos, não apenas os sonhos da noite, mas os sonhos da vida. Alguns estão vivos, outros parecem enterrados, outros talvez precisem ser devolvidos a ti. Guia-me também nisso. Mostra quais sonhos devo nutrir, quais devo entregar, quais devo esperar, quais devo abandonar porque já não carregam tua paz. Que São Rafael traga à memória o consolo do teu cuidado sobre sonhos feridos. Que São Gabriel traga luz sobre propósitos alinhados à tua vontade. Que São Miguel fortaleça minha fé contra o desânimo e contra toda voz que diz que minha vida terminou. Em nome de Jesus, eu recebo esperança com humildade, sem exigir caminhos, mas confiando no teu amor. Senhor, consagro minhas decisões futuras, mas peço graça para viver o presente. Não quero ser dominado por cenários que talvez nunca aconteçam. Não quero perder o dia de hoje sofrendo por batalhas imaginadas. Não quero chamar de preparo aquilo que é ansiedade. Ajuda-me a fazer o que cabe a mim e entregar o que pertence a ti. Se eu preciso agir, dá-me coragem. Se eu preciso esperar, dá-me paciência. Se eu preciso falar, dá-me palavras. Se eu preciso calar, dá-me domínio próprio. Se eu preciso recomeçar, dá-me humildade. Se eu preciso encerrar, dá-me firmeza. Se eu preciso perdoar, dá-me graça. Se eu preciso estabelecer limites, dá-me sabedoria. São Miguel, São Gabriel e São Rafael sejam lembrados como servos do Deus que me guarda, me orienta e me restaura. Mas que minha fé esteja firmada na cruz de Cristo, onde o amor venceu, onde a esperança nasceu, onde a culpa foi confrontada pela graça e onde o inimigo perdeu a palavra final. Guia-me hoje, Senhor. Guia-me amanhã quando amanhã chegar. Guia-me até que minha vontade aprenda a descansar na tua. E agora, meu irmão, minha irmã, receba este momento com serenidade, não como uma promessa de que tudo será fácil daqui para frente, mas como uma lembrança de que você não precisa caminhar sem Deus. A proteção do Altíssimo não significa ausência de vale, significa presença no vale. A direção do Senhor não significa controle de todos os detalhes, significa luz para o próximo passo. A cura de Deus nem sempre acontece no ritmo que desejamos. Muitas vezes ela é processo, cuidado, amadurecimento,
consolo e força para continuar. São Miguel, São Gabriel e São Rafael estiveram presentes nesta mensagem do início até aqui, como sinais devocionais da proteção, direção e restauração que pertencem a Deus, mas Cristo permaneceu e permanecerá no centro. Nunca se esqueça, anjos servem, Deus reina, arcanjos obedecem, Cristo salva, mensageiros apontam, o Senhor conduz. A sua fé não está apoiada em criaturas, mas no Criador. E quando essa ordem espiritual está no lugar certo, o coração descansa melhor, ora melhor, espera melhor e caminha com mais firmeza. E agora que esta oração vai chegando ao fim, eu quero que você permaneça mais um momento, sem pressa, porque tudo o que foi colocado diante de Deus hoje tem valor. Sua decisão tem valor, sua casa tem valor, sua família tem valor, sua mente cansada tem valor, suas lágrimas escondidas têm valor. Esta palavra chegou até você de graça, como um lugar de descanso para quem talvez acordou pedindo direção, proteção e clareza. Hoje, nós oramos para que o Senhor guie seus passos, para que Cristo permaneça no centro da sua esperança, para que o Espírito Santo acalme sua ansiedade e para que São Miguel, São Gabriel e São Rafael sejam lembrados sempre como servos do Deus Altíssimo, apontando para a proteção, a direção e o cuidado restaurador que vem do Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, deixe aqui embaixo o seu amém e escreva: Senhor, guia-me hoje, como uma forma simples de colocar sua fé diante de Deus. Inscreva-se para continuarmos caminhando juntos em oração. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que está confuso, com medo, enfrentando uma decisão difícil ou precisando de paz para atravessar este dia. Às vezes, quando você compartilha uma oração, ela chega a uma pessoa acordada de madrugada sem saber o que fazer, a uma família em aperto, a alguém que está chorando em silêncio, a um coração que já não tinha forças nem para orar. E eu te peço com sinceridade, se esta mensagem te abençoou e você sente no coração o desejo de ajudar esta obra a continuar levando oração, palavra e consolo a mais vidas, o Pix está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não importa o valor, importa o coração. Qualquer valor já ajuda. Esse apoio faz a próxima oração alcançar mais um lar, mais uma família, mais uma pessoa ferida que precisa lembrar que Deus não a abandonou. Não é obrigação, não é cobrança, não é troca espiritual e não compra bênção. É apenas gratidão se transformando em missão. Ao apoiar, você caminha junto e passa a fazer parte de cada oração que chega a alguém precisando de direção. Antes de terminar, volte ao pedido simples. Senhor, guia-me hoje. Talvez você não saiba tudo, mas pode saber isso. Deus não ignora a oração sincera. Ele não despreza o coração quebrantado. Ele não abandona os que o buscam. Ele pode agir de modos que você ainda não vê. Pode fechar portas por amor. Pode abrir caminhos improváveis. Pode te dar coragem para obedecer. Pode te dar paz para esperar. Pode te curar enquanto te conduz. Pode te proteger enquanto te forma. Pode levantar pessoas certas no tempo certo. Pode remover confusões. Pode iluminar a mente. Pode fortalecer a casa. Pode restaurar a esperança. Mas tudo isso permanece nas mãos soberanas dele, não nas nossas exigências. Por isso, entregue. Entregue de verdade. Diga: Pai, se eu não entender, guia-me. Se eu tiver medo, guia-me. Se eu estiver cansado, guia-me. Se eu precisar recomeçar, guia-me. Se eu precisar abrir mão, guia-me. Se eu precisar permanecer, guia-me. Se eu precisar esperar, guia-me. Que São Miguel me lembre da tua defesa. Que São Gabriel me lembre da tua direção. Que São Rafael me lembre do teu cuidado. E que Jesus Cristo seja sempre a minha esperança maior. Que Deus te abençoe, te guarde, conduza seus passos, proteja sua casa e coloque paz no seu coração. Que o Senhor vá à sua frente em cada decisão, feche as portas que poderiam ferir sua fé, abra os caminhos que estiverem alinhados à vontade dele, cure as marcas que ainda influenciam suas escolhas e fortaleça sua alma para não andar mais pela ansiedade. Que Cristo seja a luz dos seus passos. Que o Espírito Santo console sua alma. Que São Miguel, São Gabriel e São Rafael, servos do Altíssimo, sejam lembrados como sinais do cuidado de Deus sobre a sua caminhada. E que hoje, exatamente hoje, você possa seguir dizendo com fé humilde e coração entregue: Senhor, guia-me hoje. Em nome de Jesus, amém.